advogado criminalista, vou fazer a mediação aqui dessa mesa, que pretende conversar um pouco sobre esse ato tão importante, né, do lançamento dessa associação. Vou apresentar todos aqui da mesa, começando da esquerda aqui, com o nosso querido Del Roio, né, da associação, Astrogildo Pereira. Ao seu lado, também, o nosso queridíssimo Belisário Santos Júnior, da Associação Internacional de Juristas. Comissão. Ao meu lado aqui, o nosso professor querido, Jorge Soutomaior, nosso anfitrião aqui da sessão. Ao meu lado aqui, direito, a doutora Rosa Cardoso, ex-integrante da Comissão Nacional do Debate. E à minha direita, Ney Trozak, advogado do MST e grande amigo também. Gente, como vai ser a dinâmica? Aqui as falas vão presto e fiquem até 7 minutos no máximo. Por quê? Depois a gente vai ter a leitura de um manifesto, tá? Que é o manifesto da associação. Teremos alguns vídeos também depois, curtos, e aí chamaremos o Neto pelo IEP e depois abriremos para que todos possam falar. Então, dependendo de como foram as falas, a gente vai dividir, se vai ser 2, 3 ou 4 minutos as falas finais, dependendo da colaboração aqui na mesa, né, para ver como que serão as falas. Vou dar início aqui, passando a palavra para o nosso anfitrião, o professor Soutomaior. Bom, gente, uma boa tarde. Boa tarde a todos, né? É importante. Queria aqui iniciar nessa condição que me foi dada aqui de anfitrião, né? Mas na verdade na verdade eu estou aqui participando, integrando essa iniciativa, né, de tantas pessoas e acolhendo institucionalmente esta atividade na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, também pela importância de que um ato como este, né, com esta configuração, com esta qualidade, com esta militância, com as pessoas que integram, né, esta iniciativa, seja realizado na Universidade de São Paulo, né? Porque nós não podemos esquecer que a Universidade de São Paulo contribuiu muito para o golpe de 64, contribuiu muito para a ditadura, contribuiu muito para o ato institucional número 5. Gama e Silva era reitor da Universidade de São Paulo e ministro da Justiça à época. Depois, Alfredo Buzaide, também da Faculdade de Direito, foi ministro da Justiça logo na sequência, né? E também foi reitor da Universidade de São Paulo e também integrante aqui da Faculdade de Direito. Nós também devemos lembrar que a Universidade de São Paulo não levou adiante a sua memória quanto a isso, né? E mesmo tanto quanto a Faculdade de Direito, os procedimentos de reconstrução de memória na universidade e na faculdade foram simplesmente extintos. Talvez porque esta história não interessasse ser contada neste espaço específico. Então, usar esse mesmo espaço para recontar essa história, para contar de novo essa história, é um ato de insurgência, um ato importante, e assim que nós devemos começar a reparar todos os danos e todos os sofrimentos que foram cometidos nesse período trágico da nossa história. Então, não só estou aqui nessa condição de acolhimento, né, mas também de impulsionar, né, para que esta atividade se desenvolva neste espaço, a partir de tantas pessoas que estão integradas a essa história, e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas, né, neste espaço que, em algum momento da história, foi um espaço arredio a tantas das pessoas que aqui estão, familiares,
enfim. A gente até estava discutindo ontem, né, Ney, quem são as vítimas, né, da ditadura civil, empresarial, militar, né? Eu até em algum momento disse, não, eu não sou vítima, né? E reparo a minha fala, porque todos somos, né, de uma forma muito direta ou indireta, né? E aí eu até lembrei que meu pai também, né, como era um militante político, sofreu consequências, e depois de muito tempo que eu entendi por que eu morei em tantas cidades quando eu era pequeno. A cada 2 meses a gente trocava de cidade, porque era um processo de represália. Então todos nós, né, estamos sofrendo até hoje. E sofremos até hoje exatamente porque essa história não foi contada, as reparações não foram feitas, as responsabilidades não foram estabelecidas. E a história está se repetindo, porque a impunidade, nós pagamos pela impunidade. A impunidade nos causa um mal a todos nós até hoje. Então, muitíssimo obrigado, parabéns a todos vocês. Me pediram também para que eu anunciasse que companheiros de Minas que estavam em caravana vindo aqui para o nosso ato, o carro quebrou. Né? Enfim, são as repressões que acontecem todos os dias. E aí eles mandaram 2 saudações, né? A do Nunes, que é o secretário-geral dos metalúrgicos de Betim, e do Carlos Calazans, que é o superintendente do trabalho do governo de Minas Gerais. E essas manifestações estão aí. Saudações. Bom dia aos companheiros e companheiras que estão no preparativo aí da criação das vítimas da ditadura militar. Podemos chegar em aterro, ter um contratempo aqui no transporte da gente no sábado, o carro não pega mais, né? Pelo horário a gente não consegue chegar em São Paulo a tempo da abertura aí da atividade. Obrigado, desejamos vocês aí, sucesso aí na criação da Associação do Mundo. Bom dia aos companheiros e companheiras que estão... Boa tarde a todos e todas, principalmente nesse grande evento aí em São Paulo. Aqui fala o Carlos Calazans, superintendente regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais. Eu gostaria muito de estar com vocês, mas eu passei por uma cirurgia, inclusive estou deixando o hospital nesse momento. E também uma grande comitiva, vindo de João Molevade, vindo de Sabará, das unidades da Belgo Mineira, de Betim, da unidade da Fiat, e aqui está com vocês, mas teve um imprevisto, um pequeno imprevisto, infelizmente a van que estava conduzindo teve um problema. Puxa vida, a gente ficou tão triste, tão abalado, porque eles iriam representar todos nós neste grande evento. O que nós queremos dizer para a sociedade brasileira, dizer para todos, que trabalhadores e trabalhadoras, nesse período sombrio que vivemos da ditadura militar, foram perseguidos, foram ameaçados, foram demitidos, tiveram seus direitos interrompidos e agora nós queremos esse direito de volta. Essa luta é uma luta grandiosa, valorosa, recuperar os nossos direitos, recuperar aquilo que foi perdido no momento, um dos momentos mais tristes da nossa civilidade como nação, do nosso período que foi a democracia interrompida. Portanto, agora nós do Ministério do Trabalho damos maior valor para esse evento. Quero mandar um beijo carinhoso a todos vocês, em especial ao Sebastião Neto, e agradecer por essa realização. Não pararemos por aí. Hoje teve um pequeno imprevisto, mas nós iremos continuar lutando todos os dias para ter os nossos direitos assegurados e daqueles que nos representaram tão bem, os nossos companheiros e companheiras, que inclusive alguns chegaram a perder a vida, foram denunciados,
foram perseguidos, e como tão bem é retratado esse período no filme Ainda Estou Aqui, que é a história do Rubens Paiva. Eu acho que a história do Rubens Paiva perpassa um pouco de todos nós. Não é só ele, aquela família perseguida, é aquele período sombrio, aquele período tenebroso, que isso nunca mais volte. Parabéns aos lutadores e lutadoras. Nós aqui em Minas Gerais vamos fazer todo o empenho, toda a luta necessária para vir todos esses direitos vir à tona. Para todos aqueles tristes episódios que abateu sobre os nossos trabalhadores venham à tona e que eles sejam ressarcidos por tudo que passaram. Um beijão a todos, bom encontro e que a gente continue emanado nessa luta permanente. Um abraço. Temos um camarada aqui que não ficou na estrada, que acho que o Everson vem para cá rapidinho só para fazer uma saudação e em homenagem aos que não conseguiram estar aqui, não só daqui de Minas, mas de todo o Brasil, depois a gente gostaria de fazer uma salva de palmas para todos eles também. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Então, eu sou um dos mineiros que era, inclusive, para estar nessa van, né? Eu estou na coordenação da Comissão da Verdade dos Trabalhadores e do Movimento Sindical em Minas Gerais. E estamos com bastante afinco, em parceria com as universidades no estado de Minas, empenhando nas investigações da participação das empresas nas violações de direito. E a gente estava organizando essa comitiva, era para eu estar nela, porém, como eu sou do sul de Minas, eu vim de carro para o sul de Minas e vou voltar para o sul de Minas, eu fiquei separado do grupo. E aí eles anunciaram aí que quebrou a van, infelizmente, todos estavam muito animados de vir, o pessoal do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, do Sindicato dos Metalúrgicos de João Molevade, de Sabará, de Ipatinga e de BH e Contagem. Então, infelizmente, tinham mais 10 camaradas aí que poderiam estar com a gente, não conseguiram chegar. Eu os represento com muito orgulho. Muito obrigado. Um abraço. Oi? Onde você é? Eu sou de Minas, moro em Belo Horizonte, né, da Comissão da Verdade dos Trabalhadores do Movimento Sindical. Obrigado. Obrigado. Sul de Minas, eu sou de Muzambinho. Um abraço. Dando continuidade, eu vou passar a palavra para a doutora Rosa, tá bom? Por 7 minutos. Boa tarde a todas e a todos que nos veem e nos escutam. Essa forma de saudação realmente eu acho muito democrática e gosto de repeti-la, nos iguala muito. Vocês acabaram de ver um sindicalista, eu acho, falar aqui e outro, e sempre a forma de saudação é essa. Mas eu queria explicar um pouco e muito brevemente qual é o significado desse ato que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui fazendo um ato fundacional de uma associação que nós até pensamos em chamar Associação de Juristas, porque nesse momento nós sentimos muita necessidade de uma ajuda de operadores do direito para prosseguir nessa luta que nós estamos desenvolvendo há mais de 10 anos. Lembrarei depois os passos dessa luta. Mas, então, aqui é apenas um ato de fundação política. Ou seja, nós não estamos discutindo aqui, nesse momento, estatutos, nem questões políticas, nem questões de conteúdo, nem questões relacionadas com a problemática da reparação. Nós estamos dizendo aqui, com a nossa presença, e é somente isso, é a presença de vocês aqui, dizem que vocês estão de acordo com a fundação dessa associação, que nós pensamos que podia ser uma associação de juristas em sentido lato, significando estudiosos do direito, interessados no direito. Mas depois vimos que não seria correto, seria estreitar o que nós queremos fazer
com essa associação, chamá-la de uma associação de juristas. Na verdade, é uma associação de ativistas político-jurídicos. Político é uma associação política e jurídica, no sentido que nós queremos e vamos ter aqui, que necessariamente precisamos ter, pesquisadores, os pesquisadores que se ocuparam das pesquisas até agora, as vítimas que são os beneficiários de nossa ação, exatamente operadores de direito e outros profissionais que queiram nos ajudar. Por que essa associação se tornou necessária neste momento? Nós tivemos uma luta, um trabalho vitorioso, que veio desde a Comissão da Verdade, quando nós decidimos que, se não era possível no Brasil lutar contra os crimes, incriminar pessoas por crimes cometidos, crimes de lesa humanidade, militares que cometeram esse crime, porque o Poder Judiciário não aceitava isso, porque havia uma lei de anistia, nós compreendemos que havia, no entanto, uma jurisprudência no Brasil que aceita que nós lutemos por reparações, que nós denunciemos danos materiais, danos morais sofridos a partir exatamente desses crimes cometidos, desses crimes de lesa humanidade. Então, esse é um caminho de luta e nós começamos a construir esse trabalho. Esse trabalho correspondeu, significou localizar, entender quais foram as empresas, né, porque nós queríamos denunciar essas empresas que perseguiram os trabalhadores, que cometeram violências, que torturaram, que foram cúmplices da ditadura e que merecem, precisam ser responsabilizadas por isso. Nós fizemos isso, identificamos um conjunto de empresas, hoje nós temos 14 já bem identificadas. Nós procuramos pesquisadores para construir grupos de pesquisa, para pesquisarem melhor o que nós tínhamos identificado e construímos muitos grupos de trabalho. Eu, particularmente, trabalhei com o grupo da Petrobras, mas outros trabalharam com o grupo da Folha, da Fiat, da Embraer e assim por diante. E esses grupos foram formados. Nós procuramos uma universidade que nos ajudou fazendo uma seleção de pesquisadores que pudessem assumir a responsabilidade de fazer essas pesquisas. As pesquisas foram feitas, as provas foram coletadas, nós fizemos relatórios dessas pesquisas. Olha quanta coisa, vocês podem dizer, o Neto está sempre me chamando para reuniões e isso não avança. Não, avançou muito difícil fazer isso. Nós temos 14 pesquisas já feitas, escritas. A agência pública publicou os informes simplificados desses relatórios. E nós entregamos já ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho esses trabalhos para que sejam feitos inquéritos, ou seja, investigações pelo Ministério Público do que nós relatamos em nossas pesquisas, para que a partir dessa investigação os autores, no caso seriam os representantes das empresas, sejam chamados, sejam informados que nós temos todas aquelas provas contra eles e que sejam chamados a fazer um acordo conosco. Nesse acordo, nós já queremos pedir aquelas reparações que cada grupo de pesquisa estimou, acordou, conversou com os vitimados daquela categoria e considerou que essas seriam que aquela categoria seria, as reparações mais adequadas seriam aquelas. Tem reparações que esses processos de dano envolvem, que são indenizações materiais, mas há também um conjunto de outras reparações que devem ser diferenciadas, conforme seja trabalhadores, quilombolas, populações indígenas. Por exemplo, nós não sabemos se a população indígena vai se interessar por ser reparada através de uma bolsa de estudos ou de um museu de determinada forma. Isso tem que ser conversado com os vitimados. E agora chegamos ao momento de fundar
associação, que é o que estamos fazendo hoje, através de palmas, de gritos, da nossa presença sentadinhos aí, com paciência, para levar esse ato até o fim. E eu vou cumprir minha parte, eu já vou terminar acordado aqui. Mas, então, nós temos que fazer hoje essa fundação política, e o passo seguinte será uma comissão, que foi ontem um núcleo provisório de pessoas que estão mais ligadas aqui ao IEP, entre os quais eu me situo e aceito essa missão. Não é nenhuma maravilha, mas é fazer os estatutos dessa associação, que devem ser o menos rituais, o menos formais, que devem ser menos hierárquicos, para que as pessoas possam participar. E eu acho uma coisa importante também que a gente pense em formas de financiamento que não sejam aquelas tão já repetidas, né, que você é chamado para financiar, para contribuir mensalmente, ou uma coisa que você não sabe para que vai ser. Você possa criar esse financiamento vinculado a projetos em que você adira emocional, intelectualmente, você acha que aquele projeto é importante, então você vai contribuir. Nós temos que pensar algumas novidades para esse estatuto. Então é isso, obrigada, tá? Desculpe Obrigado, Rosa. Eu fico nesse papel ingrato, né, de falar 2 minutos. Desculpa, agora eu vou passar a palavra para o Ney. 7 minutos, tá, Ney? Faltando 2, eu faço. Uma boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Boa tarde. Agradeço muito o convite para fazer esta breve fala, essa breve exposição aqui no dia de hoje, nessa tarde. Uma alegria enorme ver tanta gente aqui nesse nosso auditório. É pena que tem pouca juventude, mas eu acho que essa é a esperança da gente sempre alcançar o nosso grande público da juventude. Mas me coube a tarefa de falar um pouco sobre o que é uma associação, e aí eu diria, associação de vítimas do golpe de 64. Vítimas não apenas aquela que foi presa e torturada. Porque o golpe de 64, depois continuou em 2016 com a retirada da Dilma, e agora, no dia 8 de janeiro de 2023, que agora o relatório da Polícia Federal descreve nos detalhes. É a mesma turma do golpe de 64, é a mesma orientação, é a mesma filosofia. Quais os danos que o golpe de 64 trouxe ao Brasil? Danos pessoais, individuais, danos coletivos e danos difusos. A sociedade que nasce depois do golpe é uma outra completamente diferente daquela que estava para nascer com o governo Jango, lá em 62, 63, com as reformas de base e com a participação popular no governo do Jango. Nós temos uma outra sociedade daquela que estava para nascer. Evidentemente, portanto, aquele que foi atingido do ponto de vista pessoal, ele pode ir para a Justiça ou para a Comissão de Anistia, seja estadual ou a Comissão de Anistia Nacional, pedir uma reparação em seu nome. Mas como buscar uma reparação coletiva e difusa? Quem vai na Justiça ou na Comissão de Anistia vai com o seu CPF. Para pedir uma reparação coletiva e difusa, não há outro caminho no nosso sistema de justiça a não ser ter um CNPJ. Evidentemente que para ter um CNPJ, uma associação devidamente constituída, há um risco muito grande, porque pode ser aparelhada, pode ser utilizada para seus fins pessoais, mas a nossa compreensão e a conclusão que chegamos é que esses riscos não podem impedir de realizar o desafio de termos uma associação nacional congregando todas as pessoas que quiserem participar para o quê? Entre outras coisas, pegar o relatório da Comissão Nacional da Verdade
e ver quais os danos coletivos e difusos foram cometidos, ir para a justiça reclamar. Se as empresas participaram e financiaram a tortura, esta associação vai dizer: olha, senhora Volkswagen, senhora Ford de São Paulo, você contribuiu, está aqui o documento. Nós queremos 15 bilhões de vocês. E para onde vai esses 15 bilhões? Nós queremos mais filmes como esse, Ainda Estou Aqui. Mas muito mais real, né? Muito mais com o dedo na ferida, porque sempre foi muito PSDB, né? Não retira, evidentemente, o seu papel para levar para a sociedade o debate. Mas é necessário que seja apontado o dedo aos torturadores e a quem contribuiu. Quem vai poder levar para as escolas, associação, sindicato, universidade, o debate sobre a memória, a verdade e a reparação? Individualmente, nós todos estamos envolvidos nessa tarefa. Mas quem coletivamente pode fazer isso? Eu, quando estava na comissão de anistia do Ministério da Justiça, eu sempre via lá os pedidos individuais de reparação. E ficava sempre me perguntando: mas cadê uma associação das pessoas que foram perseguidas? Uma associação que congregue uma esperança coletiva e não apenas individual. Esse é o desafio. É termos um CNPJ que seja um instrumento de luta. E vejam, a luta política, ela é perene. Ela sempre existirá. Mas a diferença é que, tendo um instrumento jurídico, nós podemos, entre outras coisas, nesses acordos que estão sendo feitos nos tais táxis com as empresas, pedir um valor gigante para ser aplicado nos interesses coletivos, na permanência e na busca pela educação dos nossos jovens e adultos do que foi a ditadura. E só poderemos fazer isso com dinheiro. Não há outro caminho de chegar onde nós queremos chegar sem dinheiro. E não adianta daí o Ministério Público fazer a sua parte no Estado e dizer: olha, eu vou administrar aqui um volume X de recursos indo para o Fundo de Direitos Difusos. Mas espera aí, e onde estão as organizações que foram atingidas pela ditadura? Os sindicatos, os militantes? Aí tem uma razão de ser de uma associação. Pode ter outras, mas é importante nós pensarmos coletivamente como acionar o Poder Judiciário e disputar as mentes e corações da sociedade. Espero ter contribuído de alguma maneira. Estamos bem dentro do horário. Agradecer a todos os membros da mesa por estarem seguindo a risco o tempo. Agora eu passo para o Del Moio. Vai ser neto. É o seguinte, bom, companheiros, é claro que é sempre uma felicidade encontrar e estar nesse tipo de reunião, onde nós encontramos pessoas, companheiros que lutamos juntos em diversas fases da história. Como já temos décadas e décadas acumuladas, eu vejo aqui companheiros de 64, de 67, de 70 e por aí vai. Eu vejo até companheiros na luta desesperada contra o bolsonarismo, que depois venceram naquele momento. Isso é uma maravilha, e dá muita força física. Eu quero só falar uma coisa, porque a fundação, a criação dessa entidade é o que nos une aqui. Ela vai ser feita. Então é isso. Vamos só dizer, votamos, estamos a favor, vamos fazer. Mas eu quero recordar um pouco como começou tudo isso. Começou lá na Comissão da Verdade. Na Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade tinha essa extraordinária pessoa que está sentada ali, que é a Rosa Cardoso, que era uma das comissionadas da comissão. E aí tinha o doido do nosso cara do IEP, aí que ele queria que nas comissões da Comissão da Verdade não tinha classe operária. Tinha vítimas de tudo quanto era tipo, era um trabalho imenso, mas faltavam os trabalhadores como tal. Tinha trabalhadores torturados, trabalhadores desaparecidos, mas aquilo que eles tinham sofrido não tinha uma comissão. Aí foi inventada essa comissão
foram todas as centrais sindicais, todas estavam presentes, porque eu me recordo disso. Eu me recordo que fui eu que fui pegar junto com lá o nosso amigo e com a cobertura da Rosa, porque ninguém mais queria essa comissão, porque o trabalho era tanto e tinha que terminar aquele negócio, ninguém mais queria. Foi a Rosa que deu a cobertura, foi ela que impôs essa discussão e essa criação, que foi no escritório da Presidência da República da Dilma Rousseff. Temos também que recordar isso, a grande companheira Dilma Rousseff. Então, Rosa, é uma felicidade te ver aqui, te ver combativa como você foi em toda a Comissão da Verdade, extraordinária. E nesse caso específico, tudo que nós devemos a você. Também nesse caso específico, em outras coisas também. Então, eu acho que o que você falou é orientação. É a orientação que nós vamos ter que seguir. Vamos ver os detalhes, mas é o que nós vamos seguir. Dito isso, não tem mais nada que dizer. Vamos trabalhar, cada um, naquilo que pode construir. Então, um abraço a todos, boa luta, mais uma vez, e vamos para frente. Agora eu passo a palavra para o Belisário, por 7 minutos. Belisário. Oi? Não, 5? Já ganhei 2, tá vendo? Aqui veio progressivamente diminuindo, achei que chegava em mim era 5. Gente, acho uma honra estar aqui com a Rosinha, com todos os companheiros da mesa, com o Jair. Eu vi o Del Rui, eu acho que eu errei dizendo que eu era o mais antigo, mas eu sou talvez o mais antigo admirador. Não dou a palavra mais para o Del Rui falar. Eu queria dizer aqui, que foi uma homenagem também a Jair Cris, que é o ato fundacional de uma nova associação. O professor Jorge aqui lembrou perseguições aqui na Faculdade de Direito, desacertos, enfim, várias coisas. Eu queria lembrar 2 estudantes que foram assassinados. Um já tinha se formado, mas a referência deles é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Leonardo Rocha e Arno Praz. São companheiros que foram assassinados. O Centro Acadêmico 11 de Agosto, há pouco tempo, fez uma homenagem para eles. Não conseguimos achar família ainda. Há ainda outras homenagens a serem feitas, tal como celebrar a pós-graduação que eles não conseguiram fazer, ou dar-lhes a graduação que eles também não conseguiram terminar. Então, talvez a minha fala pequena, curta, seja em homenagem a Leonardo Rocha e Arno Praz. Bom, eu estou falando do lado de uma ilustre membra, é assim que fala? Membro da Comissão da Verdade, cujo relatório final, uma maravilha, não foi sequer considerado pelos governos seguintes. Ainda temos que recuperar isso daí. E, portanto, não se sabe tudo. Acho que Rosinha concorda comigo. Não se sabe tudo sobre o que aconteceu. A cada livro alguém revela alguma parte do que aconteceu, algum detalhe. Há trabalhadores do campo, há quilombolas que ainda terão o que dizer sobre o que lhes aconteceu. Há empregados de grandes empresas agrícolas que também deverão fazer o que aconteceu. Eu corri o Pará nesses últimos tempos e vi que a democracia não chegou lá. A democracia não chegou lá. Eu vi fotos e filmetes de homens armados de balaclava enfrentando pessoas do campo com um facãozinho. E eles com armas pesadas. Então a democracia não chegou no campo, não chegou no Pará. A Comissão Arnes, que fez esse trabalho na missão do Pará, a gente está dialogando com enfim, o Ministério do Paulinho Teixeira. Estamos discutindo com o Ministério da Justiça e outros ministérios para saber como o relato final, que foi de maio do ano passado, apresentado em junho, pode ser
pode ter algumas vamos dizer, conclusões ratificadas pelo governo federal. A gente para prender. Lá quem foge é a vítima. Os 200 mandados de prisão sem cumprir estão sossegados ali, andando e tal. Então a democracia não chegou lá. Ou seja, por isso eu quero entender que não se sabe tudo do que aconteceu no Brasil. O passado é incerto, né? Como disse alguém. O passado ainda não se sabe. E isso acontece hoje. Nós estamos falando da ditadura, mas isso acontece hoje. Aconteceu no governo Bolsonaro, no governo autoritário de Bolsonaro. Muito bom. O ato fundacional dessa associação é de extrema importância contar com todos vocês. Os atos de memória e verdade são fundamentais, né? Todos sabemos, não é o caso aqui de explicar. As reparações deverão seguir a Resolução 60, que é uma amplíssima resolução da Organização das Nações Unidas. Ou seja, ninguém vai dizer que alguém bolou isso, não. O sentido de reparação é trazido pela Resolução 60, ou seja, não é para ficar em indenização e outras coisas só. Tem várias outras coisas, satisfação, enfim, tem 5 pontos fundamentais em cada pedido de reparação, que vai desde a indenização, que é importante, mas também a construção de um sistema de educação diferenciado e outras coisas, né? É como aquela história da Câmara Corporal. Tudo bem, o governador topou fazer a Câmara Corporal, mas não é isso. É mudar a mentalidade, é mudar a educação, é deixar as pessoas, como aqueles 15 coronéis que foram afastados, é deixar as pessoas preservarem a memória de uma força policial. Hoje o governo do Estado não controla a força policial. Veja, leiam, abram os jornais e vejam isso. Então, nós fazemos um ato de memória e verdade, mas temos que ter um olho na situação atual, que ela reproduz muito e muito o que aconteceu, às vezes até na ditadura militar. Eu estou encerrando. Queria dar uma notícia para vocês. A DPF dos 320 do PSOL corre ainda, Rosinha, corre ainda no Supremo Tribunal Federal, não foi julgada e ela discute um pouco diferentemente a DPF 153. Eu e o Rogério do Instituto Vladimir Herzog tivemos com o ministro Dias Toffoli e contamos para ele que os ministros do Supremo Tribunal Federal não podem votar 4 casos internacionais de milicos argentinos que nós extraditamos e adotar uma interpretação completamente diferente numa DPF nossa, né? O ministro Toffoli ficou bastante interessado quando eu disse para ele: o senhor votou nesse caso. O senhor votou nesse caso do jeito que interessa a DPF 320. Ele disse que vai convocar. Desculpa, é bom uma coisa imprevista, mas não desse jeito, né? O ministro Dias Toffoli disse que vai convocar, Ney e Pedro, ele vai convocar uma audiência pública para tratar desse tema que teria sido decidido lá atrás no 153, mas tem muita coisa depois daquele julgado histórico contra o voto do ministro Lewandowski, né? E que tem muita coisa, tem a decisão da Corte Interamericana, tem muita coisa, tem para discutir o que é constitucionalidade, o que é convencionalidade, enfim, tem muita coisa que a gente... Não vou bater mais em você, prometo. Não vou fazer isso. Bom, por último eu queria dizer o seguinte, embora eu tenha feito muitos estatutos, eu coloco, vamos dizer, os advogados, já falei isso para o Neto, cadê o Neto? Eu já falei para o Neto, eu coloco todos os meus advogados para discutir essa questão da associação, para dar contribuição total. Tem umas coisinhas assim, tal, assado, que tem, né? Tem que colocar de jeitinho para não tomar algumas decisões contrárias, né? Então, de qualquer jeito, a gente
a gente se coloca à disposição para discutir com você. Eu já esgotei meu tempo, Pedro, é isso? Nem se eu der outro... Mas tá na margem. Tá bom. Eu agradeço, beijo a todos vocês. Beijando a Rosinha. Agora é o seguinte, nós vamos para uma etapa muito importante, que vai ser, né, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para o Neto e depois abrir para todo mundo, mas antes eu quero dar alguns recados muito importantes. O primeiro é o seguinte, a Gabriela ali está com uma lista que é para todo mundo que queira ficar em apoio a essa associação. Por quê? Tem a parte burocrática, né? O estatuto, aí tem que fazer a assembleia, tem que assinar. Então todo mundo que queira apoiar, estar mais próximo, põe ali, preenche todos os dados, isso é muito importante. Ah, mas Pedro, por que eles não estão já fazendo assembleia agora? O Brasilzão é gigante, a ideia é que nesse lançamento político, todo mundo que está aqui busque mais pessoas para comporem essa associação, quanto mais melhor. Pesquisadores, ativistas, militantes, tá? Então isso é muito importante, vai passar a lista, não é só preencher a lista, é falar, ó, putz, tem tal amigo que eu tenho que chamar, tem um pessoal de tal estado, então a ideia é reunir para mais ou menos fechar o estatuto até 15 de janeiro para ver se a gente põe de pé no primeiro bimestre de 2025, tá? Então vai passar a lista, é muito importante assinar. E aí eu vou aproveitar a fala, né? Então, são tantas pessoas homenageadas, mas eu acho que tem uma coisa que poucas pessoas falam sobre o Neto, que é essa conexão entre gerações, né? Eu fico até muito feliz porque chegou agora o Gabiru, a Vanessa. Tipo assim, tem toda a equipe Make do IEP, né? Eu vou esquecer pessoas ou trocar nomes, mas tem o Rodolfo, tem a Gabi, tem a Manu, com certeza, o Gabiru, Vanessa, Carolina Freitas, tem uma galera muito nova, né? Quer dizer, muito nova não, dessa nova geração que com certeza todo mundo aqui já falou com alguém. E acho que o Neto ele tece essa teia, né? Entre gerações, que eu acho que é tão fundamental. E aí ao mesmo tempo fica a minha provocação, que eu acho que para essa associação, que vão ter tantos inquéritos, espero que muitos taques para as próximas décadas, que a gente consiga oxigenar com esse sangue novo também, né? Que eu acho que a gente precisa de mais jovens. Então eu peço assim, uma salva de palmas, não só para o Neto, mas para toda essa equipe jovem do IEP, que segundo tempo também. Aí, gente, só mais um ponto, né? Agora eu vou, em um minutinho, passar a palavra para o Neto, porque eu acho que são muitos desafios. Tem que chamar o Jair, desculpa. Para ler o nosso manifesto sobre a associação. Então, Jair. Associação de Ativistas por Reparação contra a impunidade das violações cometidas desde a ditadura. Sem ódio, sem rancor, mas com firmeza de quem não se perde nas sutilezas dos meandros traçados pelas classes dominantes de ontem e de hoje. Que venhamos a ser respeitados pelos demais povos do mundo. Não podemos continuar sendo uma ilha isolada, mesmo em nossa pobre América Latina. Uma ilha de impunidade. Antônio Pinheiro Salles, preso político por 9 anos, torturado pela ditadura empresarial militar, em depoimento à Comissão Nacional da Verdade, publicado no livro Ninguém Pode Se Calar. Os anos 60, aos 60 anos do golpe, o Brasil carrega a mácula de não ter punido os agentes militares e civis responsáveis pelo financiamento e efetivação de graves violações dos direitos humanos durante a ditadura 1964-1988. Os seus atos preparatórios. A cumplicidade das grandes corporações com o regime foi objeto de silêncio por muito tempo. O processo de resgate e construção da memória, sobretudo no âmbito das comissões da verdade, foi tardio e parcial. Mas ele há a necessária porta
de um novelo, ponta de um novelo, que começa a sua aliança de militares com empresários para articulação do golpe e se estende por mais de 2 décadas de terrorismo. Terrorismo de Estado, num sistema repressivo projetado para a coerção dos trabalhadores, indígenas, quilombolas, camponeses, em vistas à maximização dos lucros das empresas às custas da expoliação desses grupos. Apesar das fartas provas da colaboração entre empresas e a ditadura, até o momento, apenas a Volkswagen do Brasil foi constrangida a assinar um termo de ajustamento de conduta, TAC, em razão da colaboração em crimes de lesa humanidade. Hoje, outras 14 companhias são objetos de inquérito. Nosso país, de uma forma geral, carece de uma cultura jurídica acerca da justiça de transição. Assim, juristas e ativistas vinculados historicamente à defesa da democracia e dos direitos humanos e sociais se unem num esforço de elaborar parâmetros teóricos e práticos, a fim de decidir, de incidir sobre os inquéritos e futuros procedimentos judiciais ou extrajudiciais. Garantir a responsabilização das empresas e empresários cúmplices da ditadura, bem como os processos de reparação completa, adequada, coletiva e efetiva. São os pontos-chave deste esforço. Quebrar os parâmetros da impunidade corporativa pelos crimes do passado é uma tarefa de enorme relevância histórica e diz respeito a cada cidadão e cidadã. Em primeiro lugar, pela importância do passado, ao se construir coletivamente a memória política de um capítulo deplorável de nossa história, mas também em relação ao futuro, para que se criem parâmetros legais que contribuam com a quebra de um ciclo de repetição do autoritarismo que continuamente assombra o Brasil. A violência das polícias é a realidade constante nos bairros pobres e favelas, desde a ditadura, e, particularmente, com o povo negro. Permanece um ranço antidemocrático em nossa sociedade, que tem na tutela militar o seu maior expoente. As repetidas tentativas golpistas demonstram tal qual foram a de 8 de janeiro de 2023. E os planos de assassinato de personalidades, inclusive do presidente da República, com vistas à insubordinação do poder militar contra a nossa frágil democracia. Pela falta de apuração e condenação pelos crimes cometidos por empresas, predomina também na sociedade uma cultura que vigora até hoje, em que os casos mais perversos são normalizados e corriqueiros. Até hoje, os maus tratos, a discriminação, a vigilância, o controle e a submissão são naturalizados. Se houve um avanço democrático na sociedade após a Constituinte, ele não entrou nas fábricas, nas fazendas, nos locais de trabalho em geral. O lançamento desta associação de ativistas, cujo objetivo é o apoio aos vitimados das empresas cúmplices da ditadura, é a âncora nesse contexto. A partir da constituição de um corpo jurídico interessado no estudo e aplicação dos processos de reparação
esta associação deve se aproximar dos advogados e advogadas, das entidades de vitimados e dar o suporte necessário aos diversos casos, por meio de atividades formativas, produção de materiais, de subsídios e acompanhamento dos inquéritos, hoje abertos pelo Ministério Público no caso das empresas cúmplices da ditadura, bem como em futuros procedimentos judiciais ou extrajudiciais, nacional ou internacionalmente. Para garantirmos um melhor acompanhamento dos inquéritos, é fundamental, após a formalização e constituição da associação, a sua habilitação nos inquéritos, em conjunto com as entidades de vitimados. Ao mesmo tempo, contribuiremos para que se criem ferramentas visando a autonomia das entidades de vitimados na defesa dos interesses dos seus representados, de forma que lhes seja garantido um processo de escuta ampla, qualificada e especializada, inclusive em espaços coletivos e deliberativos. Esta associação também almeja atuar em apoio à pesquisa, que tem como objetivos a revelação das graves violações de direitos humanos cometidas pelas corporações das empresas com regime militar e a busca por reparação. Concomitantemente, iremos incentivar e pautar a abertura dos arquivos das empresas, um passo fundamental para incentivar novas perspectivas à pesquisa histórica e, sobretudo, impulsionar as reivindicações por memória, verdade, justiça e reparação. As empresas cúmplices da ditadura estão espalhadas por todo o território brasileiro. São privadas, estatais, nacionais, multinacionais, localizadas em ambiente urbano e rural. Para garantir o efetivo acompanhamento dos casos das empresas que possuem inquérito civil em andamento ou que possuem indícios, registros ou testemunhos de cooperação, esta associação apoia a articulação das entidades de vitimados com um Fórum por Verdade, Justiça e Reparação, que já atua em algumas regiões do país. O Fórum atua para contribuir com a coesão das iniciativas por memória, verdade, justiça e reparação no país, no âmbito das empresas cúmplices da ditadura, somando-se a todos os lutadores e lutadoras que historicamente se empenham para a reparação dos malfeitos cometidos. Esta é a defesa dos interesses de autonomia dos trabalhadores, sindicalistas, indígenas, quilombolas, camponeses. Mas acho que a atividade transcorreu muito bem, saímos daqui com ótimas ideias para prosseguir nesse trabalho e quero dizer que já tem, inclusive hoje de manhã, eu fui visitar um museu, não quero dizer ainda. Não queria dizer ainda qual é, porque não conversei ainda com as outras pessoas. Mas um importante museu, um significativo, um reconhecido museu aqui de São Paulo, que nos ofereceu já como primeira atividade dessa associação, uma atividade muito visível, fazermos uma exposição lá sobre o nosso trabalho. E temos muito material para fazer uma exposição. Isso seria uma coisa que teria muita visibilidade. Temos muito material por quê? Porque temos os livros, temos os artigos, mas temos também vídeos, temos fotografias. Podemos fazer uma muito expressiva exposição para começar assim, em grande estilo. Né? Então, as ideias estão surgindo, muitas iniciativas, vamos ter muito trabalho pela frente e contamos com a participação de vocês. Obrigada.
Primeiro aqui, depois lá, voltou. Sem anistia. Então é difícil manter o sorriso. Valeu, gente. Obrigado.